Oi meninos, espero que vocês estejam bem. O assunto da aula de hoje é a estrutura da tabela periódica. Está na página 144 do livro de Química de vocês. Então, sobre a tabela periódica, o John Dalton, esse é um cientista inglês, ele é químico, físico, meteorologista, ele era, e desenvolveu vários trabalhos em considerar que a menor partícula da matéria seria classificado como átomo. Ele estudou também a incapacidade das pessoas que têm de distinguir as cores, E esse era um problema que ele tinha também, essa deficiência visual. Em homenagem a eles, deram o nome de daltonismo. Então, ele listou os elementos em ordem crescente de massa atômica. Então, tinha alguns elementos da natureza que já eram conhecidos, e ele colocou esses elementos em uma ordem crescente. Então, o elemento químico é representado por símbolos que estão na tabela periódica. Esses elementos têm propriedades, eles podem combinar formando os compostos. E em 1808, ele publicou um livro, Um Novo Sistema da Filosofia Química. E ele falava da constituição da matéria, que era constituída por pequenas partículas que seriam os átomos. E esse trabalho dele foi muito criticado, mas ele conseguiu convencer a área científica na época. Então, o trabalho de Dalton tinha como base as seguintes hipóteses. A primeira, toda a matéria é formada por pequenas partículas denominadas de átomos. E esses átomos são invisíveis, indivisíveis, seria semelhante a uma esfera maciça. E ele também enunciava que na natureza tinham poucos elementos, tinha um número limitado de elementos químicos. E os símbolos representam esses elementos. Mendeleev, já em 1869, ele organizou a tabela periódica e colocou os elementos químicos, que são os símbolos, em ordem crescente de massa atômica. Então, cada elemento químico tem uma massa que já era calculada. Ele agrupou esses elementos em colunas, famílias ou grupos, que são as linhas verticais da tabela periódica. E esse cientista, o primeiro elemento da coluna, quer dizer, da linha vertical, ele apresenta uma massa atômica menor. O último elemento apresenta uma massa atômica maior. Então, a ordem crescente é de cima para baixo. Todos os elementos da tabela periódica que estão na parte inferior da coluna ou do grupo, eles têm massas atômicas maiores. O Mendeleev, ele deixou alguns espaços vazios na sua tabela periódica, porque como não era conhecido muitos elementos químicos, mas ele previa que esses elementos seriam conhecidos no futuro. Então ele fez os cálculos, matemáticos ali. Então ele sabia que alguns elementos seriam encontrados, seriam descobertos, e ele previu até a propriedade desses elementos. Então ele percebeu que esses espaços vazios, no caso aqui, nessa coluna que tem o lítio, tem o potássio, o rubídio, o césio, então foi encontrado o frâncio, de massa 223, é um elemento sintetizado artificialmente, mas o lugar dele ali ficou o quê? Um espaço vazio, porque futuramente ele poderia ser descoberto por um outro cientista. Esses grupos e famílias, eles são chamados de colunas também, e eles foram agrupados ali por apresentarem propriedades físicas e químicas semelhantes. Os elementos da coluna 1, os metais alcalinos, esses metais são macios, eles podem ser cortados por uma faca, eles são altamente reativos com a água, eles têm um brilho, acinzentado, metálico. E o Mendeleev também dispôs esses elementos em 7 linhas horizontais, que são chamados de períodos, camadas ou níveis.
E esses elementos estão em ordem crescente de massa atômica. Então, nessa organização aí, nós vamos falar uma curiosidade do Mendeleev. Então, ele era um químico russo e ele sempre dedicou seus estudos sobre a natureza e a origem do petróleo. Ele foi um cientista que lutou muito pelo desenvolvimento da indústria petrolífera na Rússia. Ele é considerado o fundador da agroquímica em seu país, que seria a Rússia. Então, hoje nós temos a classificação atual da tabela periódica. Mas esse cientista, Mosoley, em 1903, ele baseou seus estudos na tabela periódica de Mendeleev. Em vez de ele colocar os elementos em ordem crescente de massa atômica, ele ainda acrescentou que os elementos foram organizados, segundo ele, em ordem crescente de número atômico. Então, o número atômico ele é a quantidade de cargas positivas que um elemento tem no seu núcleo. Então, vamos pegar o sódio. Ele tem 11 cargas positivas no seu núcleo. Como ele é um átomo, ele é um elemento neutro, ele tem 11 cargas negativas na sua eletrosfera, que são chamados de elétrons, essas cargas negativas. Então, cada elemento da tabela periódica tem um número, ele tem uma identidade, que é o seu número atômico. Então, essa organização, segundo Moseley, é a lei da tabela periódica atual, aonde ele fala que os elementos que apresentam propriedades semelhantes, eles possuem propriedades físicas e químicas semelhantes, e eles variam conforme a sua ordem crescente de número atômico na tabela periódica. Nós temos uma tabela periódica aqui, então vão observar que esses elementos estão colocados em 18 colunas, que são as linhas verticais. Então, no caso aqui, nós temos a coluna 1A, temos a coluna 2A, vamos passar para o lado de lá, aqui à direita, nós temos a coluna 3A, 4A, 5A, coluna 6A, 7A e coluna 8A. Essas linhas verticais, elas são no total de 18 colunas, linhas verticais. Elas são divididas em colunas A e colunas B. As colunas B são essas de coloração rosa, que está no centro da tabela. Essas colunas, elas fazem uma ponte entre a coluna 1, 1A, 2A, e a coluna 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Então, as colunas A, uma dica, são as colunas altas. As colunas B, outra dica, são as colunas baixas. Nós temos aqui no canto da tabela esquerda, uma legenda. Por exemplo, tem o símbolo do elemento, tem o número atômico dele e tem o nome dele. Então, o número atômico do elemento aqui, o primeiro elemento, o hidrogênio, que está na coluna 1A, esse elemento é simbolizado por H. Então, geralmente, o símbolo dos elementos na tabela periódica, alguns deles têm apenas uma letra, e ela vem em letra maiúscula. Quando eles tiverem duas letras, eles vão ter a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Então, no caso do lítio aqui, o elemento que está debaixo do hidrogênio, o Li, então, observa, lítio, ele tem o L maiúsculo e o I minúsculo. Do lado dele aqui, nós temos o Br, berílio. Então, esse elemento começa com B e tem a segunda letra minúscula, Br. Mas tem alguns elementos na tabela que eles não seguem igual o sódio. Por exemplo, o Na aqui, o elemento 11, que está debaixo do lítio aqui, na primeira coluna. Ele tem alguns nomes que vêm do grego ou do latim. Então, ele chama natum. Então, prevaleceu o nome dele Na. Então, ele chama sódio, mas o nome dele vem do latim. E o símbolo dele ficou como sendo Na. Temos também o 19, o elemento 19 aqui, na coluna 1, nessa coluna marrom, que tem o hidrogênio na cor verde aqui. Ele também chama potássio, mas do latim ele vem cátrium. Então, manteve o primeiro nome dele vindo do latim, que é o K.
que chama potássio. Mas vocês podem ver que a tabela ela é para consulta, né? É um instrumento para consulta, você tem ela em todas as atividades, avaliativas ou não. Então a gente tem que memorizar algumas regiões dela mesmo para ficar mais fácil a nossa consulta. Mas aqui sempre você vai olhar o símbolo do elemento, o nome do elemento e o número atômico dele. Muitas das vezes é melhor a gente olhar o número atômico do que o símbolo. Porque nessa tabela, a tabela atual, ela foi colocada em ordem crescente de número atômico. Então vamos observar na coluna 1A, nós temos o hidrogênio e tem o número 1 em cima dele, do símbolo dele, H. Então vamos aqui para a direita. Aí nós temos aqui na coluna 8A o hélio, que tem número atômico 2. Então o primeiro elemento é o hidrogênio, que está à esquerda aqui 1. E depois nós temos o hélio, à direita aqui na coluna 8A, que vale 2. O número atômico dele é 2. Então, agora nós temos, vamos pegar aqui voltando para a esquerda, temos o lítio, que é 3. Temos o berilo, que é 4. Agora vamos lá para a coluna 3A. Temos o boro, que é o elemento 5. Na coluna 4A temos o elemento carbono, que é o C, que é o elemento 6. Na coluna 5A nós temos o nitrogênio, que é o elemento 7. Na coluna 6A temos o oxigênio, que é o elemento 8. Na coluna 7A temos o F, que é o flúor, elemento 9. Na 8A temos o neônio, que é o elemento 10. Então, voltando para a esquerda novamente, tem o sódio aqui, que é o Na, elemento 11. Magnésio, que é o elemento 12. Agora, vamos saltar para a coluna 3A, dando continuidade. O alumínio é 13. O silício é 14. Aí nós temos o fósforo, que é o 15. Então, o fósforo também é um elemento que vem do latim, né? Chama fósforos. E o símbolo dele é P. Temos o elemento 16, que é o enxofre. Só que ele vem do latim sulfurum. Então, o símbolo dele é S. Temos o elemento 17, que é o cloro. O elemento 18, que é o argônio. E seguindo ali, ó, temos o potássio, né? Que é o cátrio. Símbolo K. 19. Depois temos o elemento 21. E vão seguindo aqui. Então, as linhas horizontais da tabela periódica são chamadas de camadas, níveis ou períodos. Então, a gente tem um número aqui pequeno à esquerda, do lado da coluna 1A, nós temos o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, indica as linhas horizontais. Se a gente traçar uma linha horizontal entre o hidrogênio e o hélio, vocês vão observar que esse período é muito curto. A gente só tem 2 elementos situados no nível 1, na camada 1 ou período 1, que são as linhas horizontais. Vamos lá no 2. Então, aqui do lado do lítio tem o número 2. Vamos traçar uma linha horizontal, cortando o lítio, berilo, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Então, nós temos também aí uma linha que a gente tem uma quantidade muito pequena de elementos. Então, assim, é um período curto também. O período 3, se a gente traçar uma linha em cima do Na, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio, vocês vão observar que é uma linha curta também. É um período que contém poucos elementos. Inclusive, a quantidade de elementos da camada 2 é igual ao da camada 3. Na camada 4 e na camada 5, a gente tem o mesmo número de elementos. Então, observa que no total vão dar 18 elementos. Então, se a gente traçar uma linha aqui no período, uma linha horizontal no período 4, do potássio ao criptônio, vocês vão ver que esse é um período longo. Lá no 5, na linha 5 aqui, no número 5, do lado do rubídio, se a gente traçar uma linha horizontal, que é chamado de camada, período ou nível, são palavras sinônimas, vocês vão observar que vai do rubídio até o xenônio, que é o elemento 54 ali, lá na coluna 8A. Então, na camada 6, a gente tem uma observação aqui. Observa que na coluna 3B, então vamos lá, coluna 1A, a linha vertical. Segunda linha vertical, 2A, seguindo comigo, 3B. Observa que lá na camada 6, na linha horizontal 6, nós temos um elemento ali, 57, temos um tracinho e 71.
Então, dentro desse quadradinho da coluna 3B, esses elementos que estão aqui, abaixo da tabela periódica, que são duas tirinhas, são duas camadas, e observe que tem um asterisco, né, de 57 e 71. Então, vamos olhar aqui a primeira linha horizontal que está debaixo da tabela periódica. Nós temos o elemento 57, depois temos o 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e o elemento 71. Então vai do lantânio, que esse elemento chama o La 57, até o elemento lutécio, que é o elemento 71. Então, gente, esses elementos, eles são no total de 15 elementos, eles estão localizados aqui nesse espaço aqui, que está escrito 57 a 71. Então seria como se fosse uma gavetinha interna, tipo uma sanfona. Esses elementos estariam tipo uma sanfoninha, por exemplo. O primeiro elemento que está na funda da gavetinha é o 57, depois vem o 58. E o elemento que está na parte exterior da gavetinha, se fosse uma etiquetinha, seria o elemento 71, o lutécio. Então, esses elementos eles têm propriedades tão semelhantes que eles estão situados todos na coluna 3B e na camada, que é a linha horizontal, na camada 6. O mesmo vai acontecer com os elementos aqui embaixo, que tem dois asteriscos. Então, está na coluna 3B, vai de 89 a 103, tem dois asteriscos. Vão lá na segunda linha horizontal aqui de baixo dessa classe. Então, começa com AC. Tem dois asteriscos para indicar que está situado nessa coluna e na camada 7. Todos, são 15 também. Então, nós temos o elemento 89, que é o actínio, 90 é o tório, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 e 103. Então, o mesmo acontece. Esses elementos da primeira linha aqui, da primeira tirinha, eles são chamados de lantanídeos, por causa do lantânio mesmo. É a classe dos lantanídeos. A segunda tirinha, né, a linha horizontal aqui desses elementos, o primeiro elemento chama actínio, então é a classe dos actinídeos. Então, esses elementos também estão embutidos, todos esses 15 elementos estão situados na coluna 3B e na camada 7. Tem o número 7 aqui na frente para indicar que é a sétima camada energética. A camada é a linha horizontal. Então, o elemento que seria o mais externo aí, que estaria na frente da gavetinha, seria o Laurêncio. Então, a gente colocaria o actínio primeiro, 89, depois colocaríamos o tório, e o último elemento que estaria localizado aí seria o elemento 103. Aqui nós temos uma legenda aqui bacana, temos esses elementos que estão em marrom aqui nessa coluna, eles são chamados de metais alcalinos. Então vocês podem perguntar, mas o hidrogênio não é um metal alcalino? Ele está na mesma coluna? Esse hidrogênio está aqui porque tem propriedades semelhantes. A única propriedade que ele tem parecida com os metais é porque ele tem um elétron na sua última camada. Então, por ele ter um elétron e todos os demais metais alcalinos terem também, ele foi colocado ali na coluna, na primeira coluna. Então, quando a gente fala família, a família tem propriedades iguais. Então, o lítio, o sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, de cor marrom aqui, ó, marrom mais claro, alaranjado. Eles são chamados de metais alcalinos. Os de cor amarela aqui, eles são todos da mesma família também. Eles são chamados de metais alcalinos terrosos. Eles foram agrupados aqui por apresentarem propriedades físicas e químicas semelhantes. Então, quando a gente fala alcalino, álcali, é porque são elementos encontrados nas cinzas de vegetais. Então, os metais alcalinos terrosos, como o sódio e o potássio, eles são encontrados nas cinzas de plantas. Tem os metais alcalinos terrosos que são encontrados na terra. Temos esses elementos rosa aqui, que são classificados como metais de transição.
Então, como foi falado, essa tirinha que está na parte inferior aqui da tabela, as duas. Então, esse rosé aí, né, são chamados de lantanídeos. O roxo, né, o lilás clarinho é chamado de actinídeos. Vocês podem olhar aqui na legenda, aqui em cima da tabela periódica. São essa legenda que está debaixo da tabela periódica atual. Então, nós temos aqui os elementos de cor azul aqui, que eu vou dar um destaque, eles são chamados de gases nobres. Eles são encontrados na atmosfera, né? Esses elementos, eles são encontrados na forma isolada, eles não fazem ligações com outros elementos. Quer dizer, são encontrados na forma monoatômica. Por exemplo, qual que é a fórmula do gás hélio? É a HE. Quando a gente fala, qual que é a fórmula da água, né? H2O. Quando a gente fala, qual que é a fórmula do gás oxigênio? O2. Mas, então, quando a gente fala 2, quer dizer uma forma diatômica. Qual que é a forma do ozônio? O3, então, triatômica. Quando eu falo monoatômica é porque a representação da substância hélio, que é um gás encontrado na atmosfera, a gente só representa com HE. Por exemplo, o neônio. Qual que é a fórmula química da substância neônio? Que é usado também para encher balões, né? Ele é muito utilizado como hélio para balões de festas, para balões meteorológicos. Então, esses elementos têm a fórmula Ne. É o símbolo deles mesmo, que estão aqui na tabela periódica, que é o símbolo da substância dele. Temos aqui na coluna 7A os halogênios. Temos os elementos aqui da 6A, que são chamados de calcogênios, formadores de cobre. Halogênios da 7A, formadores de sais. E tanto a coluna 3A como a 4A e a 5A, eles não têm nomes específicos. Você vai observar o seguinte, na 3A não tem o B ali, que chama bório? Então é a família do bório. Na coluna 4A, nós temos ali o elemento carbono. Então, família do carbono. Na 5A, nós temos o elemento N, que é o nitrogênio. Então, família do nitrogênio. Então, nós temos aqui as famílias ou grupos, que são as linhas verticais. Então, essas linhas aí, na tabela periódica, vocês podem observar que o elemento número 1 está aqui, o hidrogênio, do lado de lá está o número 2. Se eu fosse contar o elemento número 3, estaria debaixo do hidrogênio aqui, ó, o elemento 3 seria esse. Aqui na coluna 2A, nesse quadrinho aqui, seria o elemento 4. Aí salta lá para a coluna 3A, elemento 5, elemento 6, debaixo da 4A, e assim por diante, porque eles estão organizados na tabela em ordem crescentes de número atômico. Então, família, grupo ou coluna são palavras sinônimas que indicam as linhas verticais da tabela periódica. Então, vou reforçando aqui, vamos falando. Por exemplo, coluna A, esses elementos estão situados na coluna 1, 2. Na coluna 13, coluna 14, 15, 16, 17 e 18. Então, essa coluna que está o 0 aí, pode ser chamada de coluna 8A, que são os gases nobres. Então, se a gente for numerar essas linhas verticais, que são as colunas, famílias ou grupos, a gente vai colocar assim, ó, da esquerda para a direita na ordem respectiva. Por exemplo, coluna 1, coluna 2. Aqui embaixo, coluna 3, continuando, coluna 4, coluna 5, 6, vou indo para a direita, 7, coluna 8, coluna 9, coluna 10, coluna 11, coluna 12. Lá em cima, coluna 13, coluna 14, coluna 15, coluna 16, coluna 17 e coluna 18. Então, só que como nós já falamos, eles se dividem em duas classes, colunas A e colunas B. As colunas B são essas que ficam no centro da tabela. E vocês podem reparar um detalhe. As colunas A, elas são elementos regulares. Elas são preenchidas por elementos normais e regulares que seguem toda a regra da tabela. Os elementos aqui do meio, observe que a coluna 1B começa aqui à direita. Vamos lá na coluna 11.
Então, na coluna 11 é a família 1B. Na coluna 12 é a família 2B. Agora volta lá na coluna 3. Família 3B, família 4B, 5B, 6B, 7B. Observe que eu tenho 3 colunas, 8B, 8B e 8B, que corresponde aqui normalmente a coluna 8, a coluna 9 e a coluna 10. Essa coluna é a maior, essa família é a maior família que existe, porque são elementos que têm propriedades tão semelhantes, eles são muitos, então eles foram agrupados ali. Então, por exemplo, a linha vertical 8, a linha vertical 9 e a linha vertical 10 corresponde, todos eles são da família 8B. Então, elementos químicos, né? Os elementos químicos, então, vão reforçar aqui. Eles são representados por letras maiúsculas. Ou uma letra maiúscula seguida de uma letra minúscula. Então, vamos supor, por exemplo, no caso ali, o hidrogênio. Ele é representado por H, quer dizer, uma letra maiúscula. Se a gente falar Césio, então C é a letra maiúscula, o primeiro que a gente fala, a primeira letra, e S minúscula. Quando tem duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Então, reforçando aqui, ó, os símbolos são de origem latina. Então, no português nós temos o sódio. Então, no latim ele chama natrium. E o símbolo dele vai ser a primeira letra maiúscula N e a segunda A minúscula. O potássio a gente tem no latim o kalium. Então, o símbolo dele vai ser K, seguindo o nome dele em latim. Temos o enxofre, que é o sulfurum. Ele é representado por S na tabela periódica. Temos o fósforo, em português. Em latim ele chama fósforos. O símbolo dele é P. Em português nós temos o ouro. Em latim nós temos o auro. O símbolo dele é A1. Então lembra da lei áurea. Então em homenagem, né, uma lei de ouro. Então aurum. Numa próxima tabela eu vou mostrar para vocês os elementos todos, né, que sofrem essa mudança, porque eles vêm do latim. Mas não precisa decorar, a tabela é para a gente saber usar. Quanto mais informação vocês forem fixando aí, vai ser melhor. Para saber localizar esses elementos na tabela periódica. E a gente vai ficando, assim, muito bom nisso. Então, as famílias ou grupos aqui. Então, em vermelho, deu um destaque aí, estão as colunas A. No centro da tabela, que estão tudo quadriculado, estão as colunas B. Então, os metais alcalinos, coluna 1A. Metais alcalinos, ferrosos, coluna 2A. Voltando lá para a coluna 13 ou 3A. Pode ser representado por 13 ou 3A. Família do bório. Coluna 14 ou 4A. Família do carbono. Família do nitrogênio é a 15 ou 5A. Calcogênio, família 6A ou coluna 16. Halogênios, coluna 17 ou 7A. Gases nobres, coluna 18 ou 0 ou 8A. Temos aqui, quer dizer, no centro da tabela periódica, temos os elementos que são chamados também de transição. Esses elementos pertencem da coluna 3 até a coluna 12. E vamos observar a tabela, ela seria 2 tubos. Por exemplo, esse vermelho, observa. Coluna 1A, 2A, se emenda com a coluna 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ou 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ou 0. Então seria um tubo de fora, um tubo maior. E aqui no meio, se a gente pegar a coluna 11, pega aqui, ó, 1B, 2B. Então, se você estivesse colando aqui, você pegava, faz um semicírculo e encontra aqui 3B, 4B, 5B, 6B, 7B e as colunas 8B aqui, que são 3 colunas que indicam que esses elementos pertencem à coluna 8B, por apresentarem propriedades físicas e químicas semelhantes, similares. Então, novamente aqui uma tabela toda colorida também para a gente mostrar os elementos de transição
e os elementos representativos. Então, olha aqui, nós temos as colunas 1A, 2A, fizemos aqui uma chave. Temos a coluna 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fizemos uma outra chave aqui, tinha que chegar até nos gases nobres. Então, esses elementos que são das colunas altas, né, colunas A, eles recebem mais uma classificação. Eles são chamados de elementos representativos. E seria bom vocês anotarem, aí no caderno de vocês, que os elementos representativos também recebem outra nomeação. Eles são chamados de característicos ou elementos típicos. Então, se a gente falar, os elementos halogênios pertencem à coluna 17. Eles são classificados como elementos representativos? Correto. Eles podem ser classificados como elementos típicos? Correto. Podem ser chamados como elementos característicos? Correto também. Então, representativo, típico e característico indica que esses elementos estão localizados nas colunas A. Temos aqui os elementos de transição. Então, os elementos que estão localizados aqui no meio da tabela periódica, da coluna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, todos são chamados de elementos de transição. Então, qualquer elemento que você especificar, eles são classificados como elemento de transição. Novamente, vamos pegar a tabela aqui para a gente analisar alguns pontos da tabela. Então, nós temos aqui uma legenda, temos o símbolo, número atômico e nome do elemento. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aqui na coluna 16. Então, observa que nós temos o S aqui, que é o enxofre, o nome dele do latim é sulfuro, ele é o segundo elemento, é o S, o elemento 16. Então, se o número atômico dele é 16, só ele tem esse número, é a identidade dele na tabela periódica. Então, reforçando, é o número de cargas positivas que ele tem no núcleo dele. Então, ele começa com S, porque ele vem do latim, sulfuro. Por isso que vocês vão ver mais tarde, por exemplo, ácido sulfúrico, né? Porque vem do enxofre, é um ácido formado pelo elemento enxofre. Aqui na 15, nós temos o elemento aqui, o P. Tá vendo o P na família do nitrogênio? Ele é o elemento 15, quer dizer que ele tem 15 cargas positivas no seu núcleo. Quer dizer, no seu átomo, no núcleo do seu átomo. Então, se ele começa com P, é porque ele é fósforos, do latim. Temos o antimônio aqui, que não estava naquela tabela, SB, stibum, que é o antimônio. Temos também aqui o elemento, vamos lá na coluna 11. A coluna 11 aqui, das colunas B. Temos o cobre, que é o Cu, do latim ele chama cupro. Temos aqui abaixo do cobre o elemento 47, cobre é 29, a prata é 47. Então, argentum, que vem do latim. Então, a Argentina é um país que é um grande, né, eles têm minas de extração de prata. Então, o país chama Argentina por causa dessa curiosidade aí. Eles têm muita prata em seu território. Por exemplo, 79, tem o AU, que a gente já falou, que é o ouro. Temos, à medida que for aparecendo esses elementos aí, a gente vai comentando com vocês. Temos o chumbo aqui também, que é importante, na coluna 14. Vamos lá, na coluna 14 é o penúltimo elemento ali, é o elemento 82. Ele também vem do latim, ele chama plumbum, né, é o chumbo. Temos aqui o mercúrio, na coluna 12 também, vamos dar uma olhada nele aqui, Hg. Esse elemento é um metal, vocês vão ver que ele é líquido, né, a temperatura ambiente. Então, esses elementos, eles não começam o seu símbolo pelo nome deles. Agora, vamos pegar essa linha vermelha aqui, que é uma escadinha aqui do lado direito da tabela periódica. Tem uma escadinha vermelha. Então, esses elementos aí,
eles vão dividir a tabela em dois grandes grupos. Então, nós não vamos pegar esses coloridinhos aqui embaixo, não. O 113, 114, 115, 116. O 117 e o 118, eles já foram sintetizados em laboratório, eles são elementos artificiais, mas ainda não tem nome correspondente, nós vamos deixar eles para depois. Então, vamos pegar o polônio aqui, ó. PO, tem o telúrio, que é o TE, vamos subir na escadinha. O SB, que é o antimônio, tem o AS, que é o arsênio, tem o germânio, o silício e o boro. Então, vou falar uma frasezinha pra gente depois gravar melhor. Pote, sem asseio, gera sempre bactérias. Então, a gente tá acochambrando aí, tá? Porque o silício, então, sempre bactérias. Esses elementos sofrem uma classificação também na tabela periódica. Vamos lembrar aqui da série dos lantanídeos, né, que vai do elemento 57, de cor verde aqui, o lantânio, até o elemento 71, que é o lutécio. Temos aqui a série dos actinídeos, que vai do elemento 89 até o elemento 103. Então, vocês podem observar que a tabela já está ficando, né, está ficando mais íntima da gente agora. A gente consegue saber que os elementos, né, o número que está em cima é a identidade do elemento. Estamos sabendo o símbolo deles, nós estamos sabendo alguns nomes deles. Eu vou abordar para vocês aqui, a parte azul aqui, olha, desses elementos, eles são chamados de ametais. Os elementos todos que estão aqui amarelo, e esse verde aqui do lutécio 71 e do laurênio 103 também, eles são chamados de metais. Temos o hidrogênio aqui na coluna 1A, é o elemento número 1, ele é um ametal. Como eu falei para vocês, ele não faz parte da família dos metais alcalinos, porque ele é um ametal. Só está ali porque tem aquela propriedade de ter um elétron na sua camada mais externa, igual os metais alcalinos, mas ele não é da família deles. Então, gente, para a gente resumir aí, vão lá, metais alcalinos, coluna 1A, ou grupo 1. O grupo 2, ou coluna 2A, ou grupo 2, em algarismos romanos, metais alcalinos terrosos. Grupo 16, ou 6A, calcogênios, formadores de cobre. Grupo 17, ou 7A, halogênio, formadores de sais. Grupo 18, ou 0, ou 8A, são os gases nobres. Então, gente, são essas 5 colunas que a gente vai exigir um pouco de vocês, para vocês memorizarem esses nomes. A gente vai fazer uma série de exercícios e no final todo mundo assim, acaba memorizando e gravando essas famílias. Então nós temos a nova tabela periódica aqui. Vocês vão observar que os metais estão na cor marrom, né, nessa marrom clarinho aí. Todos esses elementos, quer dizer, 80% da tabela periódica é constituída por metais. Temos aqui a cor verde, são os não metais. Tem a legenda aqui do lado, aqui à esquerda, bem à esquerda. Então, quando a gente fala que um elemento é metal, ele tem algumas propriedades muito importantes que a gente vai estudar. Quando a gente fala que é ametal ou não metal, quer dizer, o A indica não, quer dizer, não metal. E a grande propriedade dos metais é que eles têm uma tendência muito grande em perder elétrons. A gente vai abordar para vocês lá em ligações químicas. É um capítulo depois da tabela periódica. A metal, eles têm tendência a ganhar elétrons. Olha a diferença, um tem tendência a perder e um tem tendência a ganhar. Quando o elemento perde elétrons, ele fica com a cruzinha do lado do seu símbolo. Vamos supor, Na, é o sódio. Então, como ele é um átomo neutro, ele não tem nenhum sinal nele. Mas se ele perder um elétron, que ele tem tendência a perder um elétron, ele vai ficar com uma cruzinha lá, do lado dele, de mais. Então a gente lembra, morreu elétrons, cruzinha de morte. Uma dica: quando o elemento ganha elétrons, o elétron é uma partícula negativa do átomo também, eles ficam com um sinalzinho negativo. Vamos supor o cloro, que tem um símbolo de C maiúsculo e L minúsculo.
Então, o sinal negativo ali do lado está indicando que ele ganhou um elétron, porque ele tem tendência a ganhar. Mas a gente vai abordar isso, né? Vai massificar, vai fazer vocês ficar sabendo tudo isso aí, calma. Então, temos aqui as 18 colunas, temos aqui do lado esquerdo, aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período, que são as linhas horizontais. Temos aqui os elementos representativos, né, que é a coluna 13, 14, 15, 16, 17, 18. Temos aqui elementos representativos, que é a coluna 1A, 2A. Temos os metais de transição, que estão localizados da coluna 13 até a coluna 12. E temos aqui os metais de transição também, só que são chamados de transição interna, que são, essa primeira tira aqui, os lantanídeos, a segunda tirinha são chamados de actinídeos, e são chamados de transição interna porque eles estão internos. Eles estão agrupados lá na coluna 3, e os lantanídeos estão na camada 6, os actinídeos estão localizados na camada 7. Então, tem uns elementos aqui, ó, que está escrito um elétron, são os elementos da coluna 1A, eles têm um elétron externo. Da 2A, 2 elétrons. Da coluna 3A, 3 elétrons externos, esse é o símbolo dos elétrons. Só por curiosidade. A coluna 14, que é a 4A, tem 4 elétrons. A coluna 15 ou 5A tem 5 elétrons. Da 6A ou 16, 6 elétrons. Os elementos da coluna 17, eles apresentam 7 elétrons. E os elementos da coluna 18 apresentam 8 elétrons. Isso é uma curiosidade para vocês, por enquanto. Então, é muito bom também a gente observar os estados físicos desses elementos que constituem a tabela periódica. Então, a gente vai olhar esses elementos na temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius, e na pressão de uma atmosfera, que é a unidade da pressão. Então, na nossa legenda aqui, nós temos, vocês podem observar que 80% da tabela tem a cor cinza. Então, os elementos da tabela periódica, a maioria deles, olha aqui na legenda, são sólidos. Os gasosos, eles são apenas 11. São os elementos da coluna 8A, que são os gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Temos aqui, ó, seguindo flúor, oxigênio e nitrogênio, a gente fala FON, eles são gases. E tem o cloro, abaixo do F aí, que é o flúor, que ele é gás também. Então a gente joga cloro na piscina, em tanques para tratamento de água, né, de uma cidade. Mas aquele cloro está na forma de um sal, é o hipoclorito. Então o cloro mesmo, o elemento cloro, ele é encontrado a 25 graus Celsius na forma gasosa. Ele tem uma cor esverdeada. Temos lá do outro lado, que é o hidrogênio, que é um gás. Né, vamos lembrar que ele é um ametal. E temos aqui, na cor lilás aqui, as substâncias que são líquidas. Então ficou bem clarinho aí, mas vocês vão ver. Vão lá mais para a direita, nós temos o bromo aqui, ó. Tem flúor, F. Tem um cloro na coluna 17. E temos o bromo, que é líquido. Vão lá na coluna 12, mas não está especificando aqui, mas tem o zinco, Zn. Tem o cádmio. A última coluna baixa, viu, gente? Vamos lá, a última coluna baixa. Então o terceiro elemento aí, o Hg, é o mercúrio. Ele é um metal e ele é líquido. Ele é exceção, porque todos os metais aí da tabela periódica são sólidos, com exceção do mercúrio.